Olá a todos que estão aqui comigo no Zoom, também aqueles que estão nas plataformas digitais, sejam muito bem-vindos. Estamos no segundo encontro do estudo bíblico, uma igreja irresistível. Sejam muito bem-vindos. Vamos que vamos. Do meu lado, Dona Tatiane Roque Dias. Você é bonita sempre assim? Ela ama quando eu faço isso. Fiquei beliscando aqui, gente. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Tá me beliscando aqui. É isso. Vamos que vamos, então. Vamos embora. Vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a Palavra de Deus. Então, como disse, estamos nesse segundo encontro, né? Uma igreja irresistível, né? Construindo uma igreja significativa, que todos amam participar, né? As dicas de sempre, e como sempre, né? No último encontro, na última quarta-feira, falamos a respeito da importância de sermos intencionais com o ambiente, né? Precisamos criar um ambiente irresistível. Irresistível para quem está fora e apaixonante para quem está dentro, né? E aí falamos a respeito da importância do espaço físico ser agradável, né? Onde todos querem estar. Falamos também a respeito de uma apresentação cativante, a qual todos querem ouvir. E também falamos a respeito de um conteúdo útil, onde todos crescem quando conseguem ouvir e também, principalmente, praticar, né? Então, se na quarta-feira da semana passada falamos a respeito de um ambiente irresistível, hoje eu quero falar com vocês a respeito do quanto nós, da liderança, nos preocupamos em também criar um engajamento irresistível, né? E o ponto de partida dessa minha fala com vocês é Lucas 15. E eu quero pedir para ler para a gente, que vocês vão me ouvir tanto, pelo menos vocês não enjoam no começo. Boa noite, gente. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Esse texto, eu procuro... Nesse ano não foi assim, mas nos outros anos, vocês são prova de que é um texto que eu gosto de trabalhar em Dia dos Pais, né? É um texto magnífico. A famosa parábola com 3 histórias, né? Não são 3 parábolas. É uma parábola com 3 vieses, né? Ele fala de uma ovelha que está perdida no campo. Ele fala de uma moeda que está perdida na casa. E aí depois ele vai falar de um filho
que está perdido fora e um outro filho que está perdido dentro. Ou seja, a ovelha perdida representa o filho mais novo, na continuação dessa história, representa o filho mais novo que foi embora, é a ovelha que foi. A dracma perdida na casa representa o filho que ficou, né? Ou seja, são duas histórias que sustentam a terceira que Jesus conta, né? Então é um texto magnífico que a gente poderia aqui ficar no mínimo 2, 3 horas. Inclusive, ontem no college, na aula de ministério pastoral, a primeira 1h30 de aula foi em cima desse texto bíblico, lendo cada palavra, cada verbo, fazendo exegeses e mais exegeses. Foi muito incrível. Mas não é essa a proposta nossa hoje. O que eu quero me atentar aqui com vocês é que, olhando essa técnica de Jesus, essa técnica a respeito do engajamento nos ensina muita coisa. Primeiro, é que a gente percebe nesse trecho bíblico que a audiência de Jesus é uma audiência extraordinariamente diversificada. Nós temos aqui publicanos, né, que seriam cobradores de impostos, judeus muito mal vistos, né, pelos próprios judeus e também pelos romanos, né? Era aquela profissão que não alegrava nenhum nem outro. Era uma profissão muito delicada, né? Então, nós temos aqui publicanos. Alguns desses publicanos eram pecadores, mas nem todos, né? Tanto é verdade que o próprio texto diz: todos os publicanos e pecadores. Então, eu acredito que havia algum publicano honesto nessa turma toda. Mas é interessante, porque Jesus está falando aqui para publicanos, para homens que, né, tinham um engajamento político. Ele também está falando para pecadores. Não sei muito bem que tipo de pecadores eram esses, o nível, né? Mas aqui pouco importa também. A gente consegue perceber que nessa audiência também tem fariseus e mestres da lei. Enquanto os publicanos e pecadores estão ouvindo, os fariseus e mestres estão criticando. Possivelmente nós temos aqui os discípulos, né? Então, pescadores. Quero acreditar que nós tínhamos mulheres aqui, nós tínhamos crianças, enfim, aqui é uma conjectura. Mas eu acho que esse quadro pintado por Lucas 15, ele é um quadro que representa muito bem a nossa sociedade, né? Uma audiência diversa, assim como em nossos cultos. Né? Eu posso dizer para vocês que quando estou lá em cima na plataforma, a gente vê o rosto de vocês e, nem passa pela nossa cabeça as histórias por trás das máscaras de vocês, né? Então, para mim, essa casa, ouvindo Jesus falar, é uma casa altamente heterogênea. Eu percebo isso também em nossas comunidades de fé. Na ADAI nós temos pessoas ricas, na ADAI nós temos pessoas ricas financeiramente falando, nós temos pessoas pobres financeiramente falando, nós temos negros, nós temos brancos, nós temos, como eu disse no último domingo, nós temos bolsonaristas, nós temos petistas, nós temos PSDBistas, nós temos são paulinos, corintianos. A igreja é essa polifonia, né? Eu até usei esse termo na quarta-feira da semana passada. Então, é uma audiência diversa que Jesus aqui está encontrando, assim como eu encontro todo domingo. Agora, por mais diversa que pudesse ser, todas essas pessoas compartilhavam da mesma confusão em relação à atitude divina para com os pecadores.
né, existia todo esse conceito, né, do puro e do impuro. Então, havia muito preconceito, né? E Lucas faz questão de deixar claro que o ministério de Jesus não é como o dos fariseus, não é como o dos mestres da lei, enquanto esses caras querem os pecadores e os publicanos distante do templo, Jesus faz questão de entrar na casa dos caras. Os fariseus e os mestres da lei não deixam os pecadores e os publicanos entrarem no templo, na casa de Deus, aí Deus entra na casa. Pegaram esse trocadilho? Pegaram? Importante isso. Então, Jesus ele faz o processo inverso, né? Jesus ele se movimentava muito em favor dos desprezados, dos marginalizados, dos enfermos, dos pobres. É óbvio que isso gerava críticas, né? Perguntas como esse que se diz Messias, o enviado de Deus, né, pode se aproximar de pecadores com tanta facilidade? E, entre aspas, pior, né, na cabeça dos fariseus, como que ele pode perdoar pecado? Né? E aí, a sacada de Jesus é incrível, porque ele usou justamente essa unidade de dúvida para unir todas as pessoas debaixo da sua mensagem. E ele começou explorando uma experiência humana comum e que também sugeria uma emoção comum. Qual é? Em Lucas 15, a perda. Escrevam aí no chat, por favor. Perda. Todos ali, daquela audiência, publicanos, pecadores, fariseus, mestres da lei, discípulos, todos eles já deveriam ter perdido alguma coisa no caminho. E é justamente a partir da perda, do conceito da perda, que todos teriam, no mínimo, curiosidade de ouvir o que Jesus tinha para falar. Nesse momento, com certeza, já temos publicanos concordando com os mestres da lei, que concordam com as mulheres. Então, olhem só a sacada comunicativa de Jesus. Ele traz uma história onde conecta todos os públicos. O sentimento é o mesmo. As respostas são as mesmas, né? Jesus percebeu que se quisesse que uma audiência tão distinta o acompanhasse, ele precisaria ir até igual o americano fala, né? Até o mindset, até a mentalidade de cada um. E como encontrar essa palavra, o eixo para conectar todas as pessoas? Jesus entra, então, na questão da perda. E eu entendo como pastor local, como pregador do evangelho, e eu sei que tem professores aqui, e líderes de grupos de conexão, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa se importar. Quando nós abrimos uma sala de Zoom como essa, no caso eu aqui, eu tento falar, não significa que eu consigo, tá? Mas eu tento falar de um jeito que conecte vocês. De adolescentes a 50 a mais. De pobres financeiros a ricos financeiros. Seja lá qual for a escolha política. Então, eu vou ter que permear um discurso e eu preciso focar no que é importante. Porque se eu chegar aqui para vocês numa aula como nós tivemos uma aula sobre política, eu chegar aqui e falar para vocês, eu não gosto do Lula. Quem não gosta do Lula vai vibrar. Mas e quem gosta do PT? Já vai travar, já vai desligar, já vai sair do Zoom. Isso é a mesma coisa com Bolsonaro, isso é a mesma coisa com Dória, isso é a mesma coisa eu ficar chegando aqui para vocês e ficar falando de Corinthians, ou de São Paulo só, de Palmeiras. Legal, eu posso citar isso, gente, mas isso não agrega, isso só segrega. Não é hora para isso. Porque o importante aqui é o estudo bíblico. O importante aqui não é a escolha política, não é a escolha de time, não é a classe social. Então eu percebo que
no bom sentido da palavra, tá? Essa era a malandragem de Jesus. Quando ele se conectava, ele pegava o que conectava de verdade. E aqui, esse exemplo que eu trago para vocês é a questão da perda, né? E aí eu entendo que existem 3 princípios indispensáveis para a gente construir uma igreja irresistível dentro desse viés que eu estou falando. Primeira coisa é nós precisamos engajar as pessoas. Jesus engajou as pessoas. E a palavra engajar aí, se vocês quiserem anotar, eu diria conectar. Jesus, ele conectou as pessoas. Jesus engajou as pessoas numa conexão, entende? Segunda coisa, Jesus integrava as pessoas. E terceiro, Jesus desafiava as pessoas, tá? Então hoje, dentro dessa introdução, eu quero trabalhar com vocês cada um desses itens, tá? Quero falar então agora com vocês sobre engajamento. Muito se fala sobre engajamento, né? E o significado da palavra engajamento é basicamente empenho em uma causa. Se vocês pegarem a tradução da palavra engajar, uma das traduções é essa: se empenhar mediante uma causa. Essa palavrinha é uma palavrinha que vem do francês, né? Que também tem a ideia de se comprometer, do empenho, engajamento, são sinônimos, né? Ou seja, engajamento é mais do que simplesmente se interessar e depois perder a atenção. Não, é conectar de uma tal forma que o cara, ele pode estar até com sono, ele pode até estar com preguiça, mas quando ele ouve o que está sendo colocado, a conexão é tão grande, né, que o cara fica. O cara fica. É muito interessante que, em alguns momentos, e aqui eu estou contando um segredo de pregador, eu não faço isso todo domingo, tá? Nem toda a minha pregação. Não porque eu não queira, mas é porque não tenho exemplo todos os domingos para dar. Mas um dos conselhos que eu dou para os alunos do college, até porque eu aprendi assim, no seminário teológico, é muito importante, seja no começo, no meio, no fim, nós contarmos alguma história daquilo que aconteceu, né? Eu até vou interromper um pouco aqui. Eu não sei se vocês se lembram de uma pregação que eu falei do tal do lixo, que eu levo o lixo. Vocês se lembram disso? Eu acho que foi antes da pandemia ou na pandemia. Aí eu falei que a Tati me faz levar o lixo, né? É lógico, eu estava brincando, eu não faço mais nada que a minha obrigação, mas eu compartilhei isso com a igreja. Gente, vocês acreditam que eu não sei há quanto tempo eu preguei isso? Até hoje eu recebo mensagem: pastor, eu estou levando lixo, tá? Olha só, eu não me lembro, nem eu me lembro, nem a pessoa se lembra do que eu preguei naquele dia, mas ele se lembra do tal do lixo. Não por conta do lixo, entende, gente? Mas é porque é uma história que conecta. Quem aqui não leva lixo na calçada? Ou não tem que descer com lixo no prédio, gente? Então não foi à toa que eu compartilhei aquilo. Tem uma técnica por trás para isso. Quando eu contei esses dias do Lorenzo no meu colo, que caiu na praia, quem aqui nunca tomou um caldo numa praia, entende? Então, são histórias que conectam, né? Então, é muito importante a gente perceber que Jesus ele tinha essa capacidade de engajar, de conectar. E cá entre nós, né? Isso é muito doido, porque nós, pastores, e aqui é uma falha minha, falha de todo pregador evangélico, que vai se acostumando com a sua audiência, da gente usar muito evangeliquez. Vocês entendem os nossos evangeliquez, concordam?
Mas o cara que está entrando pela primeira vez na igreja, quando eu falo assim, manda fogo do céu, meu, o cara, por mais pentecostal que eu seja, eu tenho que tomar cuidado com esse termo. Porque o cara fala, manda fogo. O que é normal para nós é muito diferente e muito distante. Então, eu respeito as igrejas que não estão nem aí para isso, tá? Respeito. Mas essa é uma preocupação que eu tenho muito, muito. Volto a dizer, né? Quando eu prego, na verdade, não quando eu prego, tá? Quando eu estou montando o meu sermão, quando a gente está separando um repertório para cantar. Teve um dia que eu até falei para a Gil, da nossa diaconia, e falei, acho que eu falei até num treinamento, e alguns até me entenderam errado naquele dia. Eu falei o seguinte, gente, tomem cuidado para ficar dando a paz do Senhor. Nossa, tem gente que falou assim, meu Deus, pastor, você não quer mais que dá a paz do Senhor? Eu falei, não, não é que eu não quero. É porque a paz do Senhor para crente faz sentido. Mas para quem não é crente, não vai fazer tanto sentido. Um bom dia, seja bem-vindo, conecta mais. Ainda mais aqueles diáconos que dizem, passou, já viu? Passou, não é paz do Senhor. O cara fala tão rápido que não é nem paz do Senhor. Passou. O cara olha assim, não é passou quem? Então, eu não estou falando que é proibido a gente falar a paz do Senhor. Mas então, tem que ser um pouco mais didático. Bom dia, seja muito bem-vindo. Que a graça de Jesus e a paz dele esteja com você nesse culto. Agora, quem vai ter paciência para falar isso vezes 200 pessoas? E aí fica, passou, 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 passou. E aí vai passando, o cara não entende nada. E aí, a primeira conexão que ele tem com a igreja, ele já não entende. Então, eu tenho a minha sensação de que na igreja de Jesus não tinha muito evangeliquez. Tinha semente, tinha peixe, tinha verbos, tinha histórias que conectavam, sabe? Então, eu acho que aqui a nossa grande maioria é uma maioria evangélica, né? Se eu fizer uma pesquisa aqui, eu acho que vai dar aí, no mínimo, uns 95% de pessoas evangélicas, e está tudo certo, não estou criticando isso. Mas, já que estamos aqui entre evangélicos, e esse estudo bíblico é para vocês entenderem um pouco do que nós acreditamos como igreja, nós não podemos nos esquecer. A nossa igreja, ela precisa ser apaixonante para quem está, mas ela precisa ser irresistível para quem está chegando. Então, eu não estou aqui falando de proibições. Você faz o que você quiser com a sua boca, desde que você não fira ninguém. Mas eu acho que a gente precisa repensar aquilo que a gente canta, e eu sou muito chato com aquilo que a gente canta. Exemplo, você pega um cara não cristão, que entra, eu não estou falando nem do cristão, tá? Mas vamos pegar um não cristão, um cara não cristão, professor de português. Ele chega pela primeira vez na ADAI e vê uma letra errada no data show. Meu, acaba o culto pro cara. A não ser que Deus faça um grande milagre. Eu não estou falando que tudo é razão, mas compõe, gente. A pastora Vera, se ela perceber no data show uma letra errada, ela sabe quem eu sou, ela sabe que a gente se esforça para acertar, ela sabe que passou por uma revisão, mas às vezes passa o erro. Mas quem está chegando pela primeira vez não perdoa. Não perdoa. Por isso que cada elemento do culto, lá do check-in, do estacionamento, né, aquilo que eu falo, né, agora é óbvio, né, é lógico que eu estou falando, né, daqueles pente finos saudáveis. Eu não estou entrando aqui na ideia de que a gente vai agradar todo mundo. Não, eu não fico nessa vibe, não. Eu não fico nessa loucura.
né? Eu falei uma coisa no púlpito, não xinguei ninguém, não falei mal de ninguém, aí o cara, não, fiquei ofendido porque eu interpretei isso. Eu falo, meu filho, me perdoe, mas a vida segue, eu não dá, senão eu vou ficar doido. Quantas mil palavras eu falo em 40 minutos? Quantas mil palavras a gente canta em 4 músicas? Então, esse preciosismo também, aí a gente não dá para a gente ficar nessa neura, né? Então, essa questão do engajamento é uma questão muito importante, né? Não podemos partir do pressuposto que todos já estão interessados no que temos a dizer. A pessoa que entra na nossa igreja, ela está bem desconfiada, bem desconfiada. Ela já entra esperando qual é o doido que vai me vir pedir dinheiro. A gente sabe que é assim, gente, né? O engajamento, ele inclui o que as pessoas vão experimentar no estacionamento, nos corredores, limpeza dos banheiros, iluminação, né? Em resumo, se a gente quer que as pessoas se sintam confortáveis, a gente vai ter que fazer o básico, né? Fazer o básico. Peguem essa, gente. Nós precisamos focar nos denominadores comuns. Eu estou colocando no plural porque são muitos denominadores, né? Todo mundo, do cético ao crente, do pentecostal ao conservador, todos, sem exceção, querem um bom som, querem estar num local limpo, querem ter uma boa iluminação, querem ter uma boa recepção, querem um estacionamento organizado, querem pessoas calorosas. A gente não precisa ser crente para dar para fazer isso. Todos gostam. Então, a experiência que nós tentamos, às vezes conseguimos, às vezes não, mas a experiência que nós, os voluntários, são treinados para tal a gente não precisa inventar a roda. A gente só precisa fazer o básico bem feito. Porque quando a gente engaja nas coisas simples, você pode ter certeza que, às vezes, eu estou falando isso porque eu tenho exemplos de 11 anos de pastoreando, exemplos de pessoas que falaram isso para mim. Pastor, o teu sermão não foi tão atrativo, não. Mas quando eu entrei no banheiro e vi tudo limpinho, me passou confiança, né? A gente acha que o não cristão, quando entra nas portas da nossa igreja, a gente acha que ele vai ficar arrepiado com aquilo que eu prego. Vai ficar arrepiado. Gente, isso acontece com alguns, mas não acontece com todos. Tanto é verdade que vocês devem conhecer pessoas que visitaram uma vez, 2, 3, 4, 5. O cara foi aceitar Jesus na 10ª vez. Porque ele foi construindo uma credibilidade. Nem todo mundo se conecta com uma boa música. Nem todo mundo se conecta com a palavra de uma só vez. Às vezes a palavra exalada do púlpito não conecta tanto um oi, seja muito bem-vindo, um bom dia no check-in. Então, engajamento é isso, né? É a gente tentar encontrar o ponto em comum de todo ser humano. Então, quando eu falo de engajamento na DAI, eu falo nessa perspectiva. Precisamos focar no que é ordinário. Precisamos focar no que todos gostam, do cético ao crente. Todos gostam de um lugar bonito, bem apresentável, por aí vai. Precisamos engajar. E é isso que Jesus fez. Jesus olhou para a audiência e falou assim, eu tenho muita pluralidade aqui. Se eu falar dos religiosos, eles vão sair. Se eu falar de pecadores, eles vão sair. Tá, o que eu vou ter que falar? Eu vou ter que falar sobre perda. Todo mundo já perdeu uma moeda um dia. Todo pastor já perdeu uma ovelha. E aí ele vai e conecta a moeda, a ovelha aos filhos.
Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o filho mais velho representa os judeus que estavam dentro da casa, mas não honravam mais o pai. O filho que foi são gentios. Olhem só, tem muita coisa bonita nessa parábola, muita profundidade. Mas Jesus parte da perda. Então isso, de fato, é muito importante. Continuando, além da perda, mas, tá aqui, ó. Deixa eu terminar com esse parágrafo. O engajamento inclui o que as pessoas experimentarão no estacionamento, nos corredores, a limpeza dos banheiros, a iluminação. Em resumo, queremos que as pessoas se sintam confortáveis, pois é isso que todos querem ao entrar em qualquer ambiente. Ok? Segundo, além do evangelho proporcionar o engajamento, o evangelho, a Igreja de Jesus, precisa proporcionar integração, né? Uma vez que a pessoa se conectou de alguma forma, aquilo que a gente está cantando, pregando, o diácono cumprimentando, agora é hora dela se sentir integrada. Ela precisa ela precisa fazer parte, né? Muitas igrejas até acertam no discurso, no engajamento. Consegue conectar as pessoas, consegue passar uma mensagem, mas uma vez engajadas, conectadas, às vezes falta a intencionalidade da integração. Eu acho que todos aqui já se sentiram mal em algum ambiente. Aquela festa de aniversário onde até que está bem, tem comida, tem bebida, tem risada, tem tudo, mas às vezes você se sente deslocado, fica com o celular na mão, fala, não vejo a hora dessa festa terminar, né? Qual é o adolescente, né, que nunca se sentiu assim no intervalo da sua escola? E às vezes as pessoas estão assim na igreja, né? Elas se sentem deslocadas. E aqui já vai uma dica para vocês que estão comigo, levando essa igreja junto comigo. Quando vocês perceberem alguém sozinho na igreja, com o celular na mão, se sentindo deslocado, vocês têm obrigação de fazer algo, de chegar, de no mínimo perguntar o nome, perguntar se está precisando de alguma coisa, porque é um bom sinal ou um mau sinal de que, de fato, a pessoa ela está se sentindo deslocada naquele lugar, sabe? Não basta apenas as pessoas quererem entrar na nossa festa dominical. A gente precisa chamar elas para dançarem, entende? Foi isso que Jesus fez com o filho, né, mais velho. Ou melhor, fez com o mais novo, tentou com o mais velho, mas o mais velho não quis. A festa estava rolando, mas o filho não quis entrar na história de Lucas 15. Então, não basta as pessoas ouvirem a minha pregação e falarem, que legal, ou a música, que legal, ou olhar para a diaconia, para o estacionamento, uau, que legal essa igreja, bacana e tal. Mas se, num segundo passo, ela não se sentir à vontade, ela não se sentir integrada, pode ser um grande problema, né? Então, essa questão da integração é muito importante, né? E se fizermos, tá faltando um R aí, tá, gente? Depois eu corrijo isso aí. Se fizermos um bom trabalho engajando as pessoas emocionalmente, a gente vai conseguir integrá-las fisicamente. E olhem só, eu não estou falando nem do nosso processo de integração. Aí é um outro passo. Eu estou falando de integrar, é ali mesmo o ambiente, é ali no culto, é aquela primeira vez, sabe? Antes da pandemia, e vamos voltar com isso, né? Mas a gente tem o check-in e dá carinho e anota o nome e tal, sabe? Então, isso é uma questão muito, muito bacana. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de engajar, a gente tem que repensar o que a gente fazia antes. Eu sou da época, e quem é dessa época, quem não é dessa época, que atira a primeira pedra. Quando o visitante ia para a igreja, a gente pedia para ele ficar de pé,
e cantava: visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus. Se a igreja é pequena, o pastor falava: qual é teu nome? De onde você veio? Gente, a nossa sociedade mudou. Não significa que a gente não vai receber bem mais as pessoas. Mas a gente tem que entender que as pessoas elas estão mais privadas, mais privativas. E elas querem um pouco... Nem todo mundo gosta desse carnaval. Né? Nem todo mundo. Talvez você que é mais antigo, você possa falar: nossa, mas era tão lindinho, lindinho, porque você nasceu na igreja. Agora, pega um não cristão. Eu fico imaginando um não cristão que nunca entrou numa igreja evangélica. Aí 500 pessoas no auditório, só tá ele de visitante, ele fica de pé, todo mundo olhando para ele. Eu não estou falando que as igrejas que fazem isso estão erradas, gente. Eu só estou falando que dentro da nossa cultura de igreja, eu acho que a Tati faz muito isso. Quem aqui está visitando pela primeira vez, levanta a mão. Ok. Antes da pessoa levantar, a Tati já está falando: aplauda o Senhor pela vida da pessoa. Sabe? Por quê? Para que a pessoa se sinta à vontade. Entende? Mesma coisa com a questão de aceitar Jesus. Aceitar Jesus. Vocês são inteligentes, vocês estão percebendo aí que eu estou mudando o jeito de fazer o convite. Uma que eu não chamo mais de apelo, porque eu não sei quem inventou esse nome apelo. É um nome tão errado para mim, eu não preciso apelar para as pessoas aceitarem a Jesus. Eu tenho que convidar. Eu não encontro esse verbo na igreja. Eu não encontro esse verbo na Bíblia. Então, a gente está trabalhando, né, sempre um novo vocabulário na ADAI. Aqui eu brinco com vocês: tá amarrado, sangue de Jesus. Sim, mas às vezes num culto público, a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente acha que está agregando, na verdade está segregando. E Jesus sempre teve essa preocupação. Aí você fala assim: pastor, você está falando tudo isso, mas isso não é papo de pastor local, tem que se preocupar? Não, isso é papo de vocês. Porque às vezes vocês não estão ganhando os amigos de vocês, os parentes de vocês para Jesus, que vocês ficam falando só evangeliquez. Ninguém aguenta ficar ouvindo evangeliquez toda hora. E o livro de Esther, para mim, na Bíblia, ele é incrível por causa disso. Né? Deus é revelado, mas o nome de Deus não é dito. Se você tem uma Bíblia onde o nome de Deus é dito no livro de Esther, essa Bíblia está atrapalhada. Porque o livro de Esther, ele é um livro onde Deus está nos bastidores. E não deixa de ser um livro bíblico. Tudo bem que Martinho Lutero não gostava muito dele, não. Mas Martinho Lutero não gostava de dois livros, tá? Esther e Tiago, pesquisem o porquê. Mas você vê Deus nos bastidores. Que Deus esteja nos bastidores da sua vida. Então, é importante nós engajarmos, nós conectarmos também, mas é importante também as pessoas, elas compreenderem, né, que elas fazem parte, elas não estão num ambiente de extraterrestre. Elas estão numa comunidade. Sim, é uma igreja. Sim, ela vai ter... quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo clássico? Por que vocês acham que eu oro o Pai Nosso? Você ora o Pai Nosso que está na Bíblia. Gente, talvez as pessoas vão entrar, os não cristãos vão entrar na nossa igreja, nada vai conectar eles. Mas qual é o ser humano que nunca orou o Pai Nosso na vida? Eu já ganho um visitante ali, entende? Ave Maria aí não dá, né? Aí lasca tudo. Mas tem crente que sabe Ave Maria, viu?
Tem um professor meu que dizia o seguinte, se você raspar um evangélico, você vai encontrar um católico lá embaixo. Tipo raspadinha, sabe? Não dá para falar Ave Maria, com todo respeito. Deixa para os padres fazerem na missa. Mas, Pai Nosso? Até jogador de futebol fala, gente, na hora de entrar para o campo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome. O cara não sabe nem o que está falando, mas está falando. Então, é uma forma de, logo no início do culto, conectar o cara. Talvez ele não vai cantar, talvez ele não vai ter paciência para me ouvir, mas eu orei o Pai Nosso. Conectou. Então, não é que a gente tem que transformar a igreja num ambiente secularizado. Não, não é nada disso. Quem está indo para esse extremo está me interpretando errado e não há necessidade disso. Mas a gente tem que criar. Jesus fez isso. Eu estou aqui para dizer para vocês que Jesus fez isso. Jesus não era chato. Jesus não era uma pessoa que ficava falando. Tudo que ele falava do reino, ele usava exemplos, ele conectava as pessoas para o dia a dia delas. E a gente pegou um evangeliquez já pronto da Bíblia. A mesma coisa, exemplo, quando eu vou pregar, sobre a ovelha perdida. Ok, tá. Mas 99,9% das pessoas que estão me ouvindo sobre a ovelha perdida nunca viram uma ovelha na vida. Aí você fala assim, não, mas Jesus falou da ovelha, ô cabeça de bagre. Falou da ovelha? Porque a audiência era uma audiência campestre, pastoril. Então você pega o texto, sabe? Então, esse é o desafio que nós temos como igreja. Se queremos uma igreja apaixonante para quem está, e irresistível para quem está para chegar, nós teremos que conectar o nosso vocabulário de uma maneira um pouco mais leve, né? Meu Deus, tem gente até orando a Ave Maria aqui, deixa eu ver quem é. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Oh, tô falando, é só dar uma raspadinha aí que vai sair, viu? Assim, a gente ora o Pai Nosso por conta disso. Uma, porque também é uma baita de uma oração. É aquilo que eu sempre falo. Aqui em casa a gente sempre ora o Pai Nosso, né? Sempre ora o Pai Nosso. Quando vai dormir com os meninos, a gente ora, faz a oração espontânea, né? Que é muito importante também. Mas a gente termina com o Pai Nosso. Eles já estão quase dormindo, Pai Nosso, mas fala. E se fala muito rápido, volta. Esses dias eu peguei, né, amor? Volta. Que papo negócio é? Vocês estão falando de língua estranha? Não é. Até onde eu sei, não é batizado com o Espírito Santo em língua estranha. Volta. Olha só o que o Danilo está falando. Meu filho de 5 anos começou com o Pai Nosso e agora sabe orar sozinho. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Antes da gente ir para o terceiro e último ponto, eu já faço uma quebra aqui, né? Para a gente fazer essa resposta. A nossa espiritualidade aproxima ou distancia as pessoas? Esse jeito crente de ser nosso, conecta ou desconecta? Né? O vocabulário que a gente usa, a intencionalidade com que nos aproximamos, a maneira como apresentamos a mensagem do Evangelho é inclusiva ou é exclusiva? Então é para a gente pensar, entende? É para a gente pensar, não apenas nós como igreja, porque a minha preocupação, todas as vezes que eu penso na Adá, eu me preocupo com essas coisas, né? Mas a gente precisa conectar. A Tati, vocês sabem muito bem que o TCC dela foi na mulher samaritana, e aí depois ela desenvolveu a convite da igreja, da igreja e da faculdade metodista e da editora Angular. Ela fez o livro dela, né? Ela pegou o TCC, deu uma romantizada, colocou exemplos. Se vocês pegarem o livro da Tati, vocês vão perceber que todo capítulo
tem uma história de vida dela e ela conecta com alguma coisa da mulher samaritana, né? E tem uma questão no texto, né, tá? Quando ela ouve da boca de Jesus, ei, eu sou o Cristo, a mulher samaritana, a Bíblia vem dizer que ela larga o cântaro dela. Gente, você vai falar para adolescente que é cântaro? É doido, é? Cântaro. Esse é o nome de um cantor. Custa falar que é balde? É um balde que pega água. Resolveu o problema. A igreja Red, do meu amigo pastor Tiago Matos, eles têm uma preocupação muito grande com essa questão da... Eles, inclusive, mudam algumas letras das músicas. Tem algumas músicas que têm um evangeliquez muito, né, muito pesado, né? E aí eles mudam. A ideia fica a mesma, né? Mas eles adaptam. Né? Vai queimar, deixa o fogo te queimar, né? É uma música, meu, eu nasci nessa música, gente. Mas vai queimar, vai, deixa o fogo te queimar. Hoje aqui nessa igreja, nananana, tem anjo batizando pra lá e pra cá. Não estou falando que a gente não pode cantar uma música dessa, mas eu acho que vale uma explicação antes de cantar, entende? Abre a boca, profeta, que o Senhor vai te usar. Entra na roda de fogo. Eu fico imaginando, né? Hoje, né? A pessoa não cristã entrando. Deixa o fogo te queimar. Então, assim, é uma música clássica, porque tem a diferença do clássico para o antigo. Você sabe a diferença do clássico para o antigo? O antigo, ele se perde com o tempo. O clássico não se perde. Essa música é uma música clássica, né? Eu vou cantar um dia na DAI. Vocês estão duvidando que eu sei essa música, né? Vocês estão duvidando. Tem gente que duvida que eu sou pentecostal. Tem gente que duvida. Podemos cantar na DAI uma música como essa? Podemos, gente, mas eu acho que vale a pena um contexto. Então, essa é a igreja pedagógica que eu sonho, sabe? Essa é a igreja que não apenas chora por quem morreu, mas entende quem está lá. Senão a gente vai virando piloto automático e vai acionando piloto automático e esse não é o caminho. Ok? Terceiro e último, para a gente caminhar para o encerramento, é desafiar as pessoas. Desafiar as pessoas. Aqui talvez seja a parte mais importante, ou tão importante, né? Mas eu vou colocar como mais importante, de tudo, né, que eu falei aqui, né? Já recebemos bem no estacionamento, já pregamos, já cantamos, mas agora é hora para as pessoas se engajarem, né? E uma vez que as pessoas ao nosso redor estejam engajadas com a nossa mensagem, integradas às outras pessoas, é hora de desafiá-las à transformação. Era assim que Jesus fazia, né? A história que ele contava sempre, peguem essa, gente, sempre apontava para uma ação. Olhem só, quando ele falava sobre o bom samaritano, no final da história, o que ele dizia? Ok, então agora vá e use de misericórdia. Quando Jesus falava da ovelha perdida, o que ele falava? Qual era o ensinamento? Tá, agora dê atenção àqueles que estão perdidos. Quando ele falava de videira, qual era a grande lição por trás? Ok, vai lá e frutifique. Né? Quando ele falou sobre a parábola dos talentos, qual era o grande ensinamento por trás? Tá bom, vai agora e multiplica o que eu coloquei nas suas mãos. A vida cristã é uma vida que une aprendizado e ação. Por isso que Deus não nos ordena sermos alunos, mas sermos discípulos. Porque o aluno, ele consome, o discípulo, ele se compromete com a missão do professor, do seu discipulador. E aqui eu preciso até dar uma interrompida também, porque é um termo que eu tenho falado muito nos púlpitos, que às vezes me irrita algumas coisas na igreja. Eu também fico irritado, acho que já deu para perceber, né? E uma das coisas que me irrita
É as pessoas, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, os caras só querem me ver pregar. Não querem trabalhar na igreja. Eu não estou falando do novo convertido. Mas às vezes o novo convertido trabalha mais do que o cara que está na igreja, porque o cara colocou na cabeça que ele tem que ser aluno só. Mas Deus não nos chama a sermos alunos. Deus nos chama a sermos discípulos. E um parênteses aqui, nós estamos precisando aumentar o nosso número de voluntariado. Nós estamos precisando aumentar. Esses dias eu tive que pedir para alguns dos nossos pastores, e não tem nenhum problema nisso, hein? Muito pelo contrário. Eu pedi para alguns dos nossos pastores trabalharem na diaconia, porque a gente estava com uma falta de diaconia. Isso é comum, porque agora a gente está com 3 cultos novamente, não são todos que voltaram para a igreja e tal. Né? Mas é muito importante a gente criar essa atmosfera de conectou, ponto 1, beleza, conectou. Segundo ponto, o cara se sente parte, não está deslocado. Terceiro, agora é hora de sair da arquibancada e jogar o jogo. Né? Então não podemos ser consumidores evangélicos. Não é possível que a ADAI não tenha nenhum lugar para você colocar a mão na massa. Não é possível. Ah, pastor, já tentei, mas me dei mal. Vem falar comigo. Manda um e-mail para contato@adai, tentei, não consegui. Isso faz parte, gente. A gente também erra. Às vezes você manda um e-mail, extravia, às vezes pegou um voluntário meio atrapalhado que não deu informação correta, faz parte também. Entende? Mas em nome de Jesus, igreja não é cinema. Escrevam aí no chat, por favor. Igreja não é cinema. Né? Igreja exige comprometimento. Tem gente que vai lá, assiste o culto. Se a Tati está bem aquele dia no discurso de oferta, ele dá um valor. Se ela não falou muita coisa... Só um parênteses aqui, gente. A oferta já tem que vir prontinha de casa. Se você precisa de uma boa ministração de oferta para ofertar, com todo respeito, você não entendeu nada do que é oferta. Então você precisa de alguém para te estimular a oferta. Gente, não faz sentido com o mundo oriental isso. Porque quando a pessoa ia para o templo, ela já ia com o pombinho dele no braço. Imagina, se ele entrasse no templo, no judaico, né? Aí tá bom, eu vou ver que ministração tem hoje. Ai, foi boa. Aí o cara ia voltar para casa para pegar 2 pombinhos? Não faz sentido. É porque a gente não usa mais cheque, né? Pelo menos na maioria. Mas oferta boa é oferta que já sai pronta de casa. Oferta boa é aquela que você já sabe de casa quanto que você vai ofertar. Vai passar no débito. Eu já falei uma vez, não sei se foi para vocês, não sei se foi no college, não sei se foi para algum treinamento que eu dei, mas esse é um sonho que eu tenho. Um dos sonhos que eu tenho é que nós possamos ter totens distribuídos na igreja. Não precisa fazer momento de ofertório na igreja, não. Isso tem que se ensinar no Start, tem que ensinar no CDV, tem que ensinar no Reset, tem que ensinar em cursos como esse. O cara vai para a igreja, ele já faz a oferta dele, ele já entendeu, ele não precisa de ninguém convencer. Esses dias uma pessoa chegou para a Tati e falou assim, Tati, olha, toda vez que você faz a ministração, eu dou mais. Eu falei, tá, é lógico que tem todo um carinho por trás, tem todo, ai, Tati, ok, eu sei de tudo isso, mas vamos olhar para o lado frio da coisa? Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Né? Tem uma pessoa que colocou aqui, o aluno consome, o discípulo... Ixi, agora não sei nem o que eu falei aqui. É a ideia de que o aluno ele consome o conteúdo. E Deus não nos convida a sermos alunos, mas discípulo, porque o discípulo, ele cria outros discípulos. Ele aplica o que ele aprendeu. Boa, essa é a palavra. O aluno, ele consome.
Você perguntar para o Davi, Davi, o que você aprendeu de geografia hoje? Ah, eu aprendi que montanha é montanha, vale é vale. Tá, onde você aplicou? Ele, não, pai, não apliquei nada não. Como você não aplicou, menino? Tá doido? Gente, como que ele vai aplicar geografia com 11 anos de idade? Por quê? Porque ele agora é aluno. Então tem gente que está igual a igreja de Corinto. Fica tomando leitinho a vida toda. Consome, 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 consome e nunca aplica. Nunca se disponibiliza. Ó, eu vou liderar um alfa, vou colocar na cabeça. Vou liderar um alfa, vou liderar um grupo de conexão. Vou trabalhar na igreja. O pastor está falando aí que quer fazer o quarto culto. Se com 3 cultos tem que convidar o pastor para ser na diaconia, para estar na diaconia, então eu vou me colocar à disposição. Ah, não, mas o meu cargo não é para isso. Que teu cargo, rapaz? Sangue de Jesus tem poder. Todos nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Certo? Agora sim, por último, não menos importante, né? Quando a gente fala de desafiar as pessoas, olha quanta coisa a gente tem feito para vocês. Canções, né? Estudos bíblicos. Quantas músicas Odai Music? Quantas músicas Odai Music? Hoje aconteceu uma coisa interessante, nem te falei, né? Eu me encontrei com uma pessoa que tem um amigo, um pastor amigo meu, do Rio de Janeiro, que passou aqui na frente de casa, ele veio pregar aqui, falou, Sueli, eu quero te ver. E aí falei, passe aqui em casa, e passou, e ele veio com uma pessoa conhecida dele. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, Soeiro, não meu amigo, o outro, ele falou, Soeiro, esse nome não é estranho. Aí ele falou assim, você não é irmão da Marcele? Eu falei, olha só, até ontem a Marcela era minha irmã. Agora inverteu. A Marcela está mais famosa que eu. O que eu quero dizer é o seguinte, a Dai Music chegou lá, ele falou assim, pastor, você não tem noção o quanto que a música Guarda o Dia arrebata o coração da igreja quando a gente canta. Eu não te conhecia, não conhecia a tua família, eu fui pesquisar agora que eu estou me ligando. Então, assim, muita coisa a gente tem feito. Eu sei que muitas igrejas fazem o que a gente tem feito, e glória a Deus por isso, mas a gente também tem feito. Quantas canções, estudos bíblicos, tem novidade vindo por aí. Novembro, a gente tem uma grande novidade que eu quero contar logo, logo para vocês a respeito da Dai Music. Né? Nós teremos aí uma conferência Dai bem diferente. Estou doido para falar, mas não vou falar. Então, temos blog, podcast, YouTube, transmissões online, cursos gratuitos, Alfa, GC. Eu estou falando da Dai, né, gente? Fora os outros conteúdos, tem muita coisa rica. Né? Então, aí que está. A partir do momento que nós entendemos que somos discípulos, e as pessoas que chegam na nossa igreja precisam compreender isso, né? Elas precisam potencializar, elas não podem ser apenas alunas, elas precisam ser discípulas. Né? Jesus é, sem dúvida alguma, nosso maior exemplo de engajamento, integração e desafio. Né? Ele engajou multidões através da sua mensagem, ele integrou grupos completamente diferentes. Quando eu já preguei na DAI, né, sobre os 12 discípulos, gente, cada um diferente do outro. No mesmo colégio apostólico, você tem o Mateus, que era do lado de Roma, Roma acima de tudo, mas você tinha do mesmo lado também o Zelote, que era Israel acima de tudo. Né? Então, enquanto um falava Roma acima de tudo, o outro falava Israel acima de tudo. Ei, como que Jesus conectou? Como que ele conseguiu colocar o Pedro e o Tiago juntos? Como que ele conseguiu conectar pessoas tão diferentes, né? Em um único corpo? Como que ele fez isso? Amando. Eu termino essa aula falando sobre amor. O amor conecta. O amor integra.
O amor, ele desafia, né? Tudo que eu falei aqui, se não tiver amor, não rola. O amor conecta, o amor engaja, o amor desafia. Por isso que a nossa missão tá a caneta, ninguém apaga. Somos uma igreja que ama a Deus, serve as pessoas, e naturalmente a gente sabe que a gente vai influenciar, né? Eu creio, eu creio que a nossa igreja, eu conheço muitas igrejas que são poderosas, mas não são amorosas. Eu abro mão de ser poderoso como igreja. Eu abro mão de uma igreja poderosa para ser uma igreja amorosa. Poderosa, é lógico que eu estou colocando em aspas, talvez a nossa igreja não seja a Assembleia de Deus mais barulhenta. A não ser quando o baterista toca. Talvez a nossa igreja não seja a igreja mais do reteté, a Assembleia de Deus do reteté. Que eu não sei nem o que é isso direito, né? Reteté. Já pararam para pensar a profundidade teológica disso? Escrevam aí no chat. Reteté. Reteté. Olha isso é muita teologia, gente. Reteté. Hoje eu ouvi uma música do reteté. Hoje me deu uma saudade e falei, não, eu vou ouvir. E o nome da música tem o nome do meu pai. A música chama Paulo e Silas. Eu vou colocar essa música agora. Vou colocar. Opa. Só para vocês matarem a saudade. Deixa eu ver aqui se eu acho. Se eu não me engano, é tio e sobrinho. É tia e sobrinho. Já preguei em congressos que eles cantam. Olha só. Olha essa música, gente. Nós estamos presos, Paulo tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim. Eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí, eu moro aqui. Então começa assim: majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é. Eu vou parar aqui, senão tem gente que vai começar a falar em língua estranha. Gente, para mim isso é a expressão de que a gente tem que respeitar o diferente. Eu confesso para vocês, eu ouvi essa música hoje, eu fiquei arrepiado.
Deus falou comigo com essa música. Não significa que eu cantaria essa música. Não porque ela é errada, muito pelo contrário, ela é muito criativa. É Paulo e Silas conversando na prisão para ver quem vai cantar primeiro. Gente, isso aqui é Bíblia pura. É Bíblia pura. E aí vocês, não sei se vocês vocês perceberam, 77 milhões de visualizações. Não é 77 mil visualizações, 77 milhões de visualização. O que eu quero dizer? Dentro de uma cultura pentecostal, essa música é gol de letra do Messi. E a gente tem que respeitar porque eles estão acertando. Quando eu prego e eles cantam, gente, dá vontade de voar na igreja. Dá vontade de voar na igreja. Agora, nós temos a nossa cultura. Agora, seja a nossa cultura, ou seja a cultura pentecostal, ou tradicional, uma igreja que só tem coral, se não passar pelo viés do amor, tem que amar. Se vocês conhecerem essa dupla, tem gente que fala que conheceu eles, né? Gente, é uma dupla, assim, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Então, assim, eu estou falando de conectar, eu estou falando de engajar, eu estou falando de se comprometer, né? De colocar a mão na massa. Então, essa é a igreja que eu acredito, é uma igreja que todos nós acreditamos, a beleza na Igreja Universal, a beleza na Igreja Batista, a beleza na Igreja Presbiteriana, a beleza na ADAI. Agora, de todas essas igrejas, ou todas essas igrejas, se não houver amor, não é a Igreja de Jesus Cristo. Então, o maior poder que a gente tem na igreja não é a música que arrepia, não é a iluminação que ilumina, é o amor. Eu vou terminar essa minha fala com vocês compartilhando que a gente pode se esforçar e fazer muita coisa, e eu tenho tentado já, com a Tati já, e todos os pastores, enfim. Mas tudo que a gente mais quer é uma igreja que os perdidos sejam encontrados. Tá bom, gente? Eu vou fazer de tudo que não seja pecado para alcançar o pecador. Para alcançar o pecador. Então, a gente começou esse texto falando de Lucas 15, e eu termino falando de Lucas 15. Quando a dracma for achada, vamos celebrar. Quando a ovelha for achada, vamos celebrar. Não pode ser normal para nós a gente ouvir numa Santa Ceia que mais de 40 pessoas são novos membros e a gente achar que isso é normal. Isso é anormal. São 40 dracmas que foram alcançadas. A gente pode mudar o estilo, a gente pode mudar a cor da igreja. Sim, ok. Cada igreja tem a sua coisa. A gente pode cantar a música como eles acabaram de cantar. Mas tudo isso fica vinculado ao amor. Então, vamos amar. Vamos respeitar o diferente, amando, né? Eu creio que a igreja que busca o engajamento, né? É a igreja que conecta bem, é a igreja que integra bem e é a igreja que desafia bem. Essa é a minha oração. Temos aí as questões, né? Você tem um desafio. Faça uma recapitulação sobre os 3 itens que estudamos e anote os novos insights que você tiver. E a segunda questão, você concorda que Jesus engajou, integrou e desafiou as pessoas? O que te leva à sua resposta, né?
Aí fica de lição de casa para vocês. Faz quem quer, faz quem está interessado e deseja refletir a respeito. Mas eu quero abrir para perguntas. Não sei se... Aqui, ó, tem até a significado do reteté. É a manifestação física praticada durante cultos religiosos, principalmente os que estão ligados com as igrejas neopentecostais no Brasil. O reteté, eu não diria neopentecostal, viu, Ito? Eu não sei quem... Eu acho que é um conceito das neo, mas também das pentecostais, viu, Ito? Não é só das... Exemplo, você pega a Igreja Universal. A Igreja Universal não tem reteté, não. E é neopentecostal. Você pega a igreja do... Eu gosto dele, do bonitinho lá, dá vontade de dar um beijo na bochecha dele, o R.R. Soares. Não tem reteté, não. Tem reteté, não. Então, acho que reteté é mais da Assembleia de Deus clássica, né, do que das neo. Tem neos também, com certeza. Se você pegar a do Agenor Duque, essa é neopentecostal e essa tem reteté. Essa tem de tudo, é um barato. O Agenor é uma figura. Eu tenho um amigo lá, o ministro de louvor da igreja dele é meu amigo, foi meu padrinho de casamento, o cantor Giovanni Santos. Gente boa. Tem perguntas? Dúvidas? Falamos então hoje de conexão, né? É o engajamento. Falamos de integração. Falamos de desafio, né? Agora, colocando isso numa visão mais macro, pensem na ADAI como todo. A pessoa que chega... E aí eu fico imaginando, né, como que seria a ADAI hoje sem o nosso processo de integração? Já pararam para pensar a ADAI hoje sem Start CDV? Como que seria difícil? Né? Falando em pentecostal, olha a cachorrinha penteca. Essa daqui eu não sei mais o que é. É neo, é penteca, Tem hora que é tradicional, né? Tem hora que é tradicional. É só dar comida para ela que ela fica tradicional, não dá um glória a Deus. Agora, entrou no Zoom. Vocês não têm uma pergunta, ou eu estou sendo muito confuso, ou eu estou sendo muito claro. Aqui, desemboca o vaso, Jesus. Essa aqui também eu conheço. Eu conheço tanta coisa, gente. Eu fui batizar com o Espírito Santo numa vigília, gente. Eita! E aquela vigília que o pastor falava o seguinte, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. E aí você fala glória rápido, porque aí já trava a língua, e aí já contabiliza que foi baseado no Espírito Santo. Não precisa nem evidenciar muito, não. Aquele que não sabe o que eu estou falando, bom sujeito não é. Só entende o que eu estou falando aqui quem nasceu na Assembleia de Deus. E com muito orgulho. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Certo? A todos que estão aí nas plataformas digitais, que Deus abençoe. Forte abraço a todos vocês.